Então, 3 questões importantes aqui que a gente tem que avaliar, né? Primeiro, qual que é o tipo de câncer que o animal tem? A gente não pode pensar em trabalhar com câncer hoje sem saber qual que é o tipo de câncer. Eu vou tá com uma bolinha. Não, bolinha não é nada, né? Então, a bolinha pode ser, inclusive, uma formação benigna, pode ser uma inflamação. Então, a gente tem que avaliar o que é essa bolinha, né? Então, a gente tem que ter um diagnóstico a partir disso, que a gente vai alcançar por uma biópsia, por exemplo, tá? Aonde que esse tumor está? Porque eu estava falando para vocês do estadiamento, que a gente tem que avaliar qual que é o grau de extensão desse tumor. Se esse tumor está restrito só ao primeiro local de ocorrência dele, que pode ser lá o abdômen, pode ser lá no baço, por exemplo, ou se ele avançou do baço para o fígado, do fígado para o coração, né? Para onde que ele migrou? Então eu tenho que conhecer um pouquinho desse tumor. E eu vou conhecer principalmente um pouquinho do tumor por isso daqui, ó, porque eu sei qual que é o tipo de tumor que ele está. Que ele tem, eu conheço mais ou menos qual que é o comportamento dessa neoplasia, tá? Como podemos esperar que ele possa se comportar, né? Então, aí a gente vai ter uma graduação tumoral. Então, a gente tem que classificar esse tumor depois que a gente remove. Então, o tumor nunca, de forma jamais, né? Então, ele pode ser jogado num lixo depois que ele é removido. Tá? Então, o que a gente tem que tentar sempre fazer, o que a gente tem que fazer, não é tentar, isso a gente tem que fazer sempre, é pegar esse tumor e avaliar esse tumor, porque isso vai trazer informações preciosas para o tratamento do animal depois. Tá? Então, que vai depois levar para terapia que são possíveis, a gente sabe disso graduando um tumor, sabendo quem que é, dando nome e sobrenome para essa neoplasia depois. Tá? Então, é muito importante avaliar. Após tirar a cadeia mamária, né, vamos supor assim, que essa caixinha que ela está cheia, tá feito a quimioterapia ou não? Depende disso aqui, ó, né, da graduação tumoral mesmo. E não tem, a quimioterapia nele não tem, como é que fala? Efeito colateral? Sintomas depois? A gente vai chegar ali, a gente vai chegar lá. Uma coisa que sempre tem que ser feita, gente, é uma biópsia do tumor, que eu falei pra vocês. A gente tem que saber com quem que a gente está lidando. Né? Então a gente não pode simplesmente olhar para o tumor e achar que é alguma coisa. O tumor tem cara de tudo. Né? Então a gente não pode olhar para um tumor e achar que aquilo é realmente alguma coisa. Ah, aquilo é realmente um mastocitoma. Não sei, o mastocitoma tem cara de tudo. Ah, não, aquilo lá é um tumorzinho de gordura, sem fazer nenhum tipo de avaliação antes. Então, mesmo que seja um tumorzinho de gordura, eu tenho que ter uma certeza de que aquilo ali é um tumor de gordura. E a gente vai conseguir esse diagnóstico por exames de triagem, tá? Então, a biópsia, né? Então, ela é um passo muito importante para que a gente consiga dar continuidade ao tratamento do câncer, tá? Então, você pode falar agora aqui. Então, uma das formas de biópsia é a citologia, né? Então, a citologia ela é um exame de triagem para a gente. Então, pode falar. Voltando na parte de biópsia, normalmente o proprietário, ele se nega, não, eu quero só resolver esse problema. Às vezes vocês como proprietário levam o pacientinho ao médico veterinário falando sobre um problema, né? E normalmente o veterinário vai querer resolver o teu problema, então, tá bom, tem essa bola, vamos tirar essa bola. E a gente não faz uma triagem saber assim, o que é isso. Porque se a gente saber o que a gente está lidando, a gente tem como oferecer um tratamento adequado para aquele paciente. Então, às vezes tem tumores que você não precisa tirar com margem, que você não precisa tirar uma amplitude, você não precisa tirar com pele em volta. Você não precisa ser invasivo em relação aos tecidos que estão adjacentes a esse tumor. Então, grande parte dos médicos veterinários, infelizmente, eles não fazem essa triagem antes. Então, assim, o que é importante nós, como médicos veterinários, e vocês, como proprietários, é saber a necessidade de a gente ter um diagnóstico prévio a uma cirurgia de um tumor, né? Em geral, para tumores de mama não é feito a citologia. Na grande maioria dos outros tumores é necessário a gente fazer essa triagem e saber o que a gente está lidando. Um exame bastante fácil e rápido de ser feito e até menos custoso é o exame de citologia. O que basicamente é a citologia? É a gente penetrar uma agulha hipodérmica, né? Essa agulha ela tem um vão dentro, né? E você vai fazer movimentos de entrada e saída dentro desse tumorzinho. Essa punção desse tumor, ela pode ser feita puxando com ar, né? Uma punção aspirativa que a gente chama, para coletar então células dessa neoplasia, né? E ela pode ser feita na grande maioria das neoplasias, né? A gente tem em torno de 60
a 65% de chance de resultado definitivo do que é aquilo ali, que isso pode determinar para você qual é a tua necessidade de invasividade em relação ao tratamento, o quão agressivo você vai precisar ser em relação ao tratamento, vai te dosar a tua dose, vai te dosar a quantidade da cirurgia que você vai realizar. Então, é extremamente importante a gente ter diagnóstico, seja prévio à cirurgia e seja o diagnóstico definitivo após a cirurgia. Somente com o resultado após a cirurgia você vai conseguir saber se a cirurgia ela foi curativa ou não, se tem chance de voltar esse tumor ou não, e se esse tumor tem uma chance de malignidade extremamente grande que possa se espalhar e ser extremamente maligno e se metastatizar, né? Fazer metástase em órgãos à distância. Isso vai te determinar ou não a necessidade de um tratamento adjuvante à cirurgia. Se vai necessitar de quimioterapia, se vai necessitar de um acompanhamento em relação a esse paciente. Você vai continuar acompanhando esse paciente com exames de raio-x, de ultrassom, né? Se vai ser realmente um paciente oncológico que você vai precisar, então estar acompanhando esse paciente no decorrer da vida dele. Então, além do diagnóstico da neoplasia, a gente precisa saber como é que está esse paciente. Então, a gente viu anteriormente que grande parte desses pacientes oncológicos são pacientes idosos. Pacientes idosos, eles têm normalmente comorbidades junto. Então, tem alterações cardiológicas, tem alterações renais, tem alterações hepáticas, pode ou não ter metástase. Então, é importante a gente saber como é que esse paciente está para a gente poder fazer cirurgia. Não só do ponto de vista de risco cirúrgico, em relação à função cardíaca desse paciente, em relação à função hepática desse paciente, em função renal desse paciente, mas se essa doença também já se espalhou. Então, esses exames de estadiamento, esses métodos diagnósticos, são extremamente necessários para a gente poder ter essa triagem adequada desse paciente. Né? A gente saber como é que está o hemograma, como é que está a série vermelha, se tem anemia, se não tem, se tem sinal de infecção ou não, se tem baixa de plaquetas ou a plaqueta dele está normal, se os exames das enzimas hepáticas estão normais, as enzimas renais, né, se estão normais ou não, determinando então uma morbidade, uma comorbidade desse paciente, né? Então, exames de raio-x e ultrassom, na grande maioria dos casos, são necessários para a gente poder fazer essa triagem de forma adequada, para saber se esse paciente fez metástase ou não, seja pulmonar, seja no fígado, no baço, né? O ecodoppler, para a gente poder avaliar como é que está a função cardíaca desse paciente. A gente vai submeter um paciente com 15, 16 anos de idade a uma cirurgia que é uma cirurgia radical, que é uma cirurgia extensa, e a gente acaba esquecendo, então, não, a prioridade é o câncer. Mas a gente sabe que tem um paciente que está idoso atrás, que tem já uma alteração cardiológica, então é importante a gente fazer uma avaliação cardiológica. Em alguns casos, a gente tem que estar lançando mão de exames mais específicos, como a tomografia ou a ressonância magnética, para a gente poder estar avaliando realmente a extensão dessa doença, aonde começa, onde termina, tumores que estão comprometidas, para você poder planejar de forma adequada. Então, não é hoje resposta ao veterinário, pois voltou, é câncer. Mas se ele tivesse planejado, se ele tivesse feito bem feito, poderia ter curado esse paciente, poderia ter submetido esse paciente a um procedimento cirúrgico agressivo. Então, o planejamento ele vai te triar em relação a esses procedimentos mais invasivos e mais agressivos, né? Então, aqui só exemplificando então, raio-x de tórax, ultrassom abdominal, aqui exemplificando uma massa no baço, uma neoplasia cerebral, né? Aqui um exame de tomografia que demonstra uma invasividade aqui de uma neoplasia oral ou de cavidade nasal. Então, onde começa, onde termina? Será que vai valer a pena a cirurgia que eu vou fazer? Será que vale a pena eu submeter esse paciente a essa cirurgia que ela é agressiva? Essa cirurgia que eu vou fazer vai ser curativa? Vai trazer benefício para esse paciente? Então, racionalmente, se o médico veterinário ele pensar sobre tudo isso daí, ele vai precisar fazer todos os exames para poder oferecer esse tratamento adequado. Então, se ele não tratar de forma adequada, ele não vai fazer citologia antes, ele não vai fazer exames de triagem e vai querer resolver apenas o problema que você trouxe para ele. Que hoje não é o correto de a gente fazer, a gente não está tratando uma bola, a gente deixa de ser hoje arrancador de tumor, que éramos antigamente, não há muito tempo recente, ou até mesmo muitos veterinários ainda fazem isso, falam, tira o tumor e pronto. E a biópsia? Tiramos fora, arrancou já, não, mas tirei com margem. Então a gente tem que fazer exame de triagem, a gente tem que planejar, a gente tem que saber o que a gente está lidando para poder dar o melhor prognóstico, uma melhor sobrevida para esse paciente. Hoje já existe até exames de PET scan, que é o melhor tipo de exame que a gente tem para fazer uma triagem em relação a metástases, né? Não no Brasil, lá fora, mas a gente vai chegar um dia lá. Né? Existe esse daí, não? Oi? Esse já existe.
Ele é de rotina em humanos, Humano. né? Nem para humano é tão rotina, É, PET scan ainda, sabe? É um exame extremamente caro. Né? Então, É porque a minha fez o raio-x, não apresenta metástase, mas a doutora Natasha, que fez a radiografia, ela disse que só aparece na radiografia após 5 centímetros. Isso. 5 milímetros. Isso. Daí hoje o exame de melhor detecção para metástase pulmonar é a tomografia. Só que é um exame caro, né? É um exame que você tem que sedar o animal, né? Então você tem que avaliar risco e benefício em relação a você realizar esse tipo de procedimento, né? Então, com relação ao tratamento, a gente já falou um pouquinho antes, né? Com relação à intenção do veterinário, né? O quanto ele está informado, o quanto ele está instruído, o quanto ele está com a intenção de oferecer e prover o melhor para aquele paciente, né? Se a gente tem um proprietário que está esclarecido sobre tudo isso daí, que está orientado em relação a esses riscos, né? E o paciente. Então, é um tratamento multimodal. Não adianta a gente pensar somente no que o animal tem e querer resolver o problema. Tem uma família por trás que tem sentimentos, que tem experiências, às vezes com o câncer, né? E que precisa ser informado para poder tomar a melhor decisão para o paciente, né? Então muita gente fala assim, não, mas ele já é velhinho, né? Tem muito animal idoso que é melhor, que está mais saudável do que um animal mais jovem, né? Quantas pessoas mais idosas que se cuidam, que têm uma alimentação regrada, que praticam exercício de forma regular, não estão muito mais saudáveis do que pessoas com 50, 60 anos de idade? Quantas pessoas de 70, 80 anos de idade não estão mais saudáveis? Então a gente sempre fala que a idade ela é apenas uma condição, não é uma doença. Não é uma doença você ser idoso, né? É uma condição que você tem. Só que basta você ter cuidados em relação à alimentação, em relação a exercícios que vão te dar uma melhor condição em relação à idade que você tem. Então, quais são os princípios do tratamento do câncer em animais de estimação? A oncologia veterinária ela evoluiu muito nos últimos 20 anos. E o foco maior que a gente lutou pela oncologia veterinária é um tratamento de compaixão. É oferecer algo àquele paciente que ele tenha chance extremamente grande de ter benefício daquilo ali, né? A gente não quer trazer um mal para o animal. 90% dos pacientes, dos proprietários que sentam na mesa, numa consulta, a frase que eu mais ouço é: doutor, eu não quero que ele sofra. Nem eu. Se eu fizer ele sofrer, você não vai ter o apreço do meu tratamento e você não vai continuar o tratamento. Então, a grande luta que a gente tem dentro da oncologia veterinária é a qualidade de vida. Mesmo que a gente não venha curar, pelo menos dar qualidade de vida. Mesmo que a gente não venha trazer um tratamento agressivo, pelo menos dar uma boa qualidade de vida. E a gente sempre cita que muitos dos medos que a gente tem em relação ao câncer, a má interpretação, o estigma em relação à doença, né, eles estão errados dentro da oncologia veterinária. Porque normalmente a gente assimila o que a gente tem do estigma da doença em humanos. A gente sempre associa, o que a Thaís já falou no começo, a gente associa câncer com morte. É difícil a gente conseguir associar tratamento do câncer com qualidade de vida. E é o que na grande maioria dos pacientes a gente observa. A grande maioria dos pacientes, dentro de um tratamento oncológico, eles acabam ganhando até peso, porque o proprietário acaba tendo um aumento do zelo desse animal, um aumento do cuidado em relação ao fornecimento da alimentação, do cuidado desse paciente, ele acaba ganhando peso durante o tratamento, né? Então, muitas das vezes, todos esses mitos, né, eles trazem consequências devastadoras que levam a um atraso na decisão desse tratamento, né? Então, de ter essa negação e acabam não levando ao tratamento adequado, né? Qual é o foco do tratamento? Então, a gente sentando com o proprietário, tendo todo esse esclarecimento, a gente vai pegar e vai determinar qual vai ser a intenção do tratamento, quais as possibilidades que a gente tem em relação àquele tratamento, quais são os riscos que a gente tem em relação àquele procedimento cirúrgico ou ao tratamento quimioterápico, quais são as possibilidades que a gente tem. Hoje em dia, a gente tem muita literatura que nos ampara em relação a esses tratamentos. Então, a gente tem vários testes clínicos realizados, vários trabalhos que foram publicados com quase todos os tipos de câncer. Então, a gente tem como se basear. Para esse tipo de câncer, em geral, ele se comporta dessa forma, porque aqui, ó, a gente pegou uma série de 60 pacientes, de 90 pacientes, de 200 pacientes, que foram feitos esses tratamentos e esses pacientes se comportaram dessa forma. Então, a gente tem como se amparar em relação à resposta ao tratamento para poder oferecer esse foco do tratamento ao proprietário, né? Quais são as expectativas da família? O que o proprietário está buscando em relação ao tratamento? O proprietário que tem uma alegação, que não quer tratar, às vezes passou por experiências passadas onde
algum familiar próximo morreu de câncer e ele não quer ver o animal que ele ama passar pela mesma coisa que um ente querido passou. Então você ajudar a desmistificar e ajudar a mostrar ao proprietário quais são as intenções para trazer realmente uma expectativa adequada para essa família, né? Desmistificar o tratamento e o câncer é importante para nós como médicos veterinários, não são todos que têm essa capacidade, que têm essa informação, essa bagagem para poder ajudar a orientar o proprietário em relação ao melhor tratamento, né? De conseguir realmente desmistificar a doença e falar que sim, a doença tem tratamento, que sim, a quimioterapia não traz efeitos colaterais na grande maioria dos casos e que a gente aqui é pelo bem desse paciente, né? Então, promover o tratamento de compaixão, trazer algo que esse paciente venha ter benefício, que a gente não venha trazer um malefício com o tratamento que a gente está oferecendo para esse paciente. E como eu falei já anteriormente, que a gente também não quer que eles sofram. Então, quais são as modalidades que a gente tem de tratamento para o câncer, né? Então, a gente tem muito menos ainda do que nos seres humanos, do que a gente tem para os seres humanos para oferecer, mas dentre os que a gente tem, as principais modalidades estão aqui, né? Então, a cirurgia, que a gente estava comentando até agora, que ainda é a forma de tratamento que mais vai levar o paciente à cura, né? Então, de todas as modalidades, a única que a gente ainda tem maior chance de conseguir alcançar a cura do paciente é quando a gente consegue fazer, sim, um bom procedimento cirúrgico, que muitas vezes a gente vai ter que associar a um protocolo de quimioterapia, que o Robson está falando de tratamento adjuvante, né? Então a gente adiciona a quimioterapia para melhorar essa abordagem do tumor, né? Então, para que a gente melhore a abordagem do paciente, a gente vai associar então um tratamento cirúrgico com uma quimioterapia. Para algumas modalidades de câncer, a gente não consegue operar. A única forma de que a gente tem de tratamento é a quimioterapia. Tá? Então, principalmente os cânceres, que são os cânceres sistêmicos, né? Então, os cânceres de sistema de origem linfática, por exemplo, as leucemias, a gente não tem como abordar cirurgicamente esses tipos de tumores. Tá? Então, o que a gente vai fazer com eles, sim, é tratar eles de forma com quimioterapia. Né? Então, chegar neles ali e matar eles com uma medicação que provoca a morte deles. Tá? Outra modalidade de tratamento que em Curitiba ainda é restrita, né? Então, é a radioterapia. Tá? Então a gente não tem acesso em Curitiba? Não. No Brasil tem? Tem. Né? Então a gente tem uma clínica em São Paulo agora que abriu com radioterapia. Né? Então muitos dos proprietários que a gente conhece, que a gente atende, alguns deles inclusive levam para poder fazer a radioterapia quando necessário. Tá? Então a radioterapia hoje já é uma realidade no Brasil, coisa que até um tempo atrás a gente discursava que não era a nossa realidade. Né? Então a gente já tem sim locais que possam ser feitos de radioterapia. Tá? E o que a gente vai fazer muitas vezes, dependendo do avanço com que esse tumor chega pra gente, é fazer uma terapia que a gente chama de paliativa. Né? Então, quando a gente está falando de terapia paliativa, é aquela terapia que a gente não vai conseguir alcançar a cura desse paciente. Né? Então, o que a gente vai fazer? É uma terapia para tentar amenizar o sofrimento dele, para que ele volte a ganhar qualidade de vida novamente. Tá? Então, como que a gente faz isso? Né? Então, às vezes, com quimioterapia, a gente pode fazer uma quimioterapia paliativa, por exemplo, né? Então, onde a gente não vai conseguir alcançar mais a cura, mas o que a gente vai tentar fazer é tentar alcançar algum grau de redução desse tumor, ou pelo menos a estabilização para que esse tumor não continue progredindo, ou fazer com que esse tumor reduza a quantidade de efeitos que ele está causando no organismo, né? Então, e dessa forma a gente consiga reduzir, então melhorar a qualidade de vida desse paciente. Nutrir esse paciente de forma adequada para que ele volte a ganhar peso, para que ele volte a engordar, né? Controlar a dor, muito importante o controle da dor, tá? Então, muitos pacientes têm dor, principalmente quando a gente está falando de tumores mais avançados, de tumores que estão ulcerados, de tumores ósseos, por exemplo, os tumores ósseos doem muito, né? Então, a gente tem que tratar de forma bem adequada a dor para que ele não tenha um maior sofrimento mesmo, né? Então, para que a gente consiga amenizar essa dor até o momento de terminar com aquilo tudo, tá? Tratamento das síndromes paraneoplásicas. Então, alguns tumores, eles têm efeitos colaterais no organismo, né? Então, que eles provocam, que é o que a gente chama de síndrome paraneoplásica, que pode ser desde uma anemia, a uma perda de peso, né? Então, outras consequências ali que tem no organismo, como diminuição da glicemia, vai fazer uma hipoglicemia. Então, a gente tem várias síndromes paraneoplásicas que são associadas, que a gente tem que tratar e tem que detectar. E, normalmente, a gente vai tratar essa síndrome paraneoplásica removendo o tumor de base, que é o que está causando a síndrome paraneoplásica.
tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, avaliar, então, para que a gente consiga definir qual que é o tipo de tratamento que a gente vai adotar para esse paciente, a gente vai definir a partir do que ele apresenta de tumor, né? Então, qual que é o grau de extensão dessa neoplasia e todas as comorbidades que ele vem apresentar, tá? Então, um paciente que é idoso é um fator limitante? Não, o que o Robson estava falando, ele é uma coisa a ser considerada, mas ele não é um fator limitante. Né? Então, mas um paciente que tem insuficiência renal, né? Então, ou ele tem uma insuficiência hepática, ele não é um paciente que está tão apto assim, às vezes, a receber um tratamento quimioterápico de forma mais agressiva, tá? Então, a gente tem que, isso que tem que ser dosado. O paciente tem uma cardiopatia bem importante, ele tem um coração que está lá fraquinho, né? Então, que está lá, na verdade, se ausculta, tem um sopro grau 5, né? Tá todo complicado, fazendo edema pulmonar. Então, esse é um paciente que a gente tem, sim, limitações pela comorbidade que ele apresenta, tá? Então, o que vai principalmente limitar pra gente o tratamento é o que ele apresenta de comorbidade, o grau de extensão da doença e o tumor que ele apresenta ali, tá? Mas não a idade, né? Não outras coisas ali que a gente pode pensar. Então, qual que é o objetivo da quimioterapia? Né? Então, sempre o objetivo que a gente vai ter de primeira instância é alcançar a cura desse paciente. Tá? Então, a quimioterapia sozinha pode alcançar a cura do paciente? Dependendo do tipo de tumor, sim. Tá? É mais difícil só com a quimio alcançar? Sim, é mais difícil. Né? Mas alguns tipos de neoplasia a gente consegue ainda alcançar. Né? Controle do tumor? Sim. Né? Então, o que a gente consegue tentar fazer? Prevenção de metástase. Né? Então, aquele paciente que fez uma remoção cirúrgica de um tumor, você estava comentando da cachorrinha com tumor de mama, né? Então, é um tumor de mama com uma graduação alta, né? Então, que tem um envolvimento XY. Aí a gente vai pensar, vai indicar, às vezes, uma quimioterapia para que a gente não consiga alcançar, de repente, um controle tumoral, para evitar que esse tumor se espalhe, né? Então, aí a gente vai trabalhar com a quimioterapia. Prevenção das possíveis metástases ali, né? Então, que a gente não tenha, para evitar que esse tumor saia dali, vai implantar lá no pulmão, vai implantar no linfonodo. Para tentar fazer esse tipo de prevenção, a gente vai adotar, muitas vezes, vai indicar quimioterapia para o paciente, tá? E paliação de sintomas, né? Então, naqueles casos de tumores inoperáveis, né, daqueles casos de tumores que a gente não tem muito o que fazer, a gente vai indicar quimioterapia, não tem muito o que fazer cirurgicamente, tá? Então, mas a gente vai indicar quimioterapia para que a gente consiga dar, sim, ganhar qualidade de vida para esse paciente, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à quimioterapia para que a gente não estigmatize a quimioterapia, tá? Em relação ao tratamento do câncer em humanos versus, né, em animais, por que a gente tem que tomar cuidado para não estigmatizar a quimioterapia, tá? Porque, por exemplo, nós utilizamos uma média de 50% da dose que a gente utiliza para seres humanos, ou seja, a dose para os animais, ela é muito menor do que a dose que a gente emprega para seres humanos, tá? Porque o nosso foco, muitas vezes, não é a cura. Apesar de a gente sempre buscar a cura, né, muitas vezes o nosso principal foco com a quimioterapia é que esse paciente ganhe qualidade de vida. Né? Então, para que ele fique bem com a quimioterapia, para que ele fique bem com o tratamento. E muitas vezes a gente não vai, dessa forma, alcançar a cura e sim dar conforto para esse paciente. Tá? A gente, na verdade, né, teoricamente, a gente não tem uma aceitação tão grande dentro da medicina veterinária para os pacientes que ficam passando mal com a quimioterapia. Normalmente, o que acontece? Quando o paciente começa a passar mal, tem grandes efeitos colaterais com os quimioterápicos, os proprietários abandonam o tratamento. Né? Então, porque ninguém quer ver o seu animal sofrendo, que é a primeira frase que a gente normalmente escuta. A segunda vai cair o pelo. Né? Então, a pergunta vai cair o pelo. Então, mas a primeira frase que normalmente a gente escuta dos proprietários é: eu não quero que o meu animal sofra. Eu não quero fazer quimioterapia porque eu não quero que o meu animal sofra. Né? Então, o que a gente tem que entender? Que eles não vão sofrer com a quimioterapia. Primeiro que eles não têm um fator psicológico envolvido, né? Então de saber que eles estão sendo submetidos a uma quimioterapia, e isso vai facilitar, na verdade, a nossa abordagem em relação a isso, né? A gente usa doses realmente menores do que a gente utiliza para seres humanos, e os nossos pacientes normalmente não têm que ficar internados para poder fazer quimioterapia.
tá? Então, normalmente eles vêm, eles aplicam a medicação, vão para suas casas, ficam com as suas famílias e ficam com as suas famílias até a próxima aplicação. Alguma intercorrência pode acontecer no caminho? Pode. Eles podem ter alguns efeitos colaterais, sim, eles têm muitas vezes, né? Mas a grande maioria das vezes eles não têm. Então a gente tem 10 a 15% de efeitos colaterais em animais. Então não são, a maioria dos nossos pacientes não passa mal com a quimioterapia. Às vezes tem um efeito muito minimizado, né? Teve um vômito que é totalmente controlável, às vezes tem uma diarreia que é totalmente controlável, mas normalmente eles não precisam nem de nenhum tipo de internação durante todo o procedimento, tá? Em humanos, 90% dos pacientes têm efeitos colaterais, tá? Porque a gente realmente utiliza doses muito maiores para seres humanos do que a gente utiliza na medicina veterinária. E uma grande parte desses efeitos colaterais também é intrínseco à pessoa, né? Existem estudos que a gente chama que são estudos duplo cego, placebo randomizado, né? Essa pessoa vai ser submetida a um estudo onde ele tem 50% de chance de ser submetido a um tratamento quimioterápico e 50% de chance de ser submetido a um tratamento com placebo. Não tem nada. O grupo placebo que vai para o hospital, pega a veia, tira sangue, canula, faz uma medicação, né, soro na veia. A gente diminui de 90% para 50%. 50% das pessoas que são submetidas a tratamento placebo, mas pelo estresse quimioterápico, eles têm vômito, náusea, diarreia e perda de cabelo pelo fato de estar tomando placebo na veia, né? Ele não está tomando nada. Mas somente o fato do estresse de estar sendo submetido a um tratamento quimioterápico, ele não sabe, nem ele nem o médico sabem, mas ele tem um câncer, ele está sendo tratado, então o fator psicológico dessa pessoa afeta ao ponto de você ter perda de cabelo, entendeu? Então, assim, agora a nossa grande vantagem, 10 a 15% de efeito colateral, principalmente porque as doses que a gente utiliza são bem menores, porque o nosso foco é extremamente menos intenso do que na medicina, e grande parte porque o cão não sabe o que é câncer. O proprietário, quando vem buscar um cachorro para uma quimioterapia, ele espera que o cachorro venha numa maca, né? E o cachorro sai abanando o rabo. Nossa, mas você fez quimio? Lógico que eu fiz. Você acha que só porque eu fiz a quimio ele tem que voltar deprimido para casa? Né? Ele vê o proprietário e vem abanando o rabo, o proprietário. Mas eles perguntam assim, mas já? Mas fez mesmo, Já mas fez, pô, né? ele está muito bem para estar feito quimioterapia. Mas já? Né? Já foi, já fez. Né? Outro mito ou verdade, né? Então, perdem os pelos, né, com a quimioterapia, os animais perdem os pelos? A grande maioria, não. Mas chega a perder. Alguns sim, tá? Então, alguns animais chegam a perder, sim, dependendo do protocolo quimioterápico que é feito, né? Então, e dependendo do tipo de crescimento de pelo que tem esses animais. Então, quem são os animais mais predispostos a perder pelo? Os animais de pelo de crescimento contínuo, que nem o que acontece com o nosso cabelo também, né? Então, os poodles, né, os lhasas, os maltês, esses animais têm mais predisposição à perda de pelos. Mas não fica pelado, não cai tudo. Às vezes sim, tá? Mas é mais raro acontecer. Mas eles podem, eventualmente pode ficar. E normalmente é o que acontece com o ser humano. Caiu o pelo, Você sabe, Qual? raspam os pelos ou cai? cai. Cai o pelo. Às vezes eles raspam que nem no ser humano também. Começa a cair, raspa para poder minimizar essa sensação da perda, né? Mas eles podem sim perder, mas é uma minoria dos animais que perdem pelo. E às vezes a perda de pelo é uma perda de pelo mais localizada mesmo, tá? Então, alguns perdem só focinho, outros perdem na região da cabeça, né? Então, alguns perdem bem localizados os pelos, mas alguns podem realmente ter uma queda de pelo, né, no corpo inteiro, tá? Mas é muito mais raro isso acontecer nos animais. Mas é a primeira pergunta, né? E em gatos, normalmente, eles perdem Eles só perdem os os bigodinhos. bigodes. É.